Assim que nós terminamos a etapa de montagem mais pesada do carro, digamos assim, que foi a parte estrutural, a parte mecânica, a montagem ali da estrutura propriamente dita do carro, que a gente fez isso em algumas oficinas, tanto na oficina de pintura quanto na oficina mecânica, a gente pôde trazer o carro para casa. Aqui a gente está separando alguns arquivos para poder mostrar essa etapa para vocês, mas a partir desse momento eu pude ter aqui um ajudante em casa, em algumas atividades isso é muito importante, e até fiscal eu tinha aqui, né? Então um fiscal o tempo inteiro aqui acompanhando a obra. Estando com o carro na garagem de casa, sempre que pode, final de semana, a gente consegue adiantar. Então foram vários finais de semana que eu fiquei trabalhando nisso, nessas montagens. Então toda essa parte que a gente queria fazer de melhorias, de isolamento do carro e de preparar uma estrutura para a viagem, que seria feita aí na parte traseira, né, do carro e na caçamba, a gente fez aqui preparando em casa e esporadicamente, né, o carro já funcionava, a gente podia deslocar com esse carro até um local próprio para poder fazer alguma intervenção. Nessa estrutura que a gente colocou na caçamba, a nossa ideia era fazer o carro com a aparência o mais original possível. Porque o carro com aparência original é um carro que chama menos atenção para uma questão de algum tipo de assalto, né? Não tem nenhum tipo de equipamento à mostra, nem nada. Então é um 130 como o outro qualquer, com uma capota de lona tampando ali a caçamba. O que a gente fez foi pegar a estrutura original de caçamba, que é aqueles arcos de metal que existe na caçamba traseira do 130, e medi-los para poder fazer a nossa estrutura com as dimensões bem aproximadas dessa estrutura original. Ele foi preparado para ser por baixo da lona de outra forma. Então a gente fez toda uma tela de segurança para a gente ficar com as coisas mais seguras lá dentro, não só a proteção da tela. Colocamos duas janelas, uma de cada lado, para poder fazer acesso a ferramentas ou algum tipo de material de cozinha. Então, no nosso projeto, quando a gente conseguir finalizar, porque essa parte da caçamba é a parte de acampamento, digamos assim, a parte camper desse 130, vai ficar uma estrutura nessa caçamba. Então a gente preparou primeiro, antes de fazer essa finalização com armários, com cozinha, com ferramentas, caixa de água, de combustível, do que for, que vai ficar nessa caçamba. Então a gente tinha que fazer a altura como se fosse original e deixar seguro ali dentro. Então, aproveitando essa estrutura, a gente fez toda a fixação por baixo do carro mesmo, né? Mantendo uma altura um pouco mais alta do que o teto, para poder continuar um bagageiro, né? Então tem um bagageiro que pode ir de cima, tanto da estrutura quanto até em cima do carro. Então esse bagageiro apoiando nessa estrutura, a gente tira o peso também de cima do teto do carro, a gente coloca só algumas travessas no teto para poder apoiar essa estrutura lá em cima, mas tirando bastante o peso de lá. E usamos também essa estrutura que já vai presa desde o chassi até em cima do carro, até nessa parte em cima da caçamba. A gente usou também para fazer um suporte para carregar um step a mais, para quando a gente for fazer uma viagem longa, a gente precisa carregar essa peça, mas carrega lá atrás. No dia a dia aqui, a gente tem a opção de andar com um pneu só, de step, mas para a viagem tem um espaço para colocar um step a mais. Então nessa montagem de estrutura, a gente teve que contar com uma parceria forte aqui, né? Essa parceria no caso foi da BCM Estruturas Metálicas, nosso amigo Breninho aí, mandou um abraço para ele, parceiro. O Breninho é um cara que me ajudou aqui, a gente fez muita peça de papelão primeiro, muita medida, muito corte, muito ajuste, refizemos algumas peças para poder chegar no que a gente precisava, tanto na parte estrutural, de segurança da coisa, quanto a ficar muito bem alinhado, as curvas, o detalhe se estava na altura certa. Então o camarada tem que ser paciente com o proprietário aí também nessa hora, né? Preparar, diferente do que eles estão acostumados, é uma coisa mais automotiva, então a estrutura metálica tem que ter uma preparação da pintura antes de fazer a pintura final, os detalhes dessa montagem toda aí que realmente tem que ser parceiro para poder fazer esse tipo de serviço. E também assim, né? Nessa demanda de fazer montagens que o meu horário, poder mexer com isso, sendo fora de um horário tradicional, digamos assim. Então quando você tem um amigo que te ajuda nisso também, aí tá junto no final de semana, tá junto fora de horário, e a gente foi se ajudando aí, e a coisa foi saindo, esse serviço bacana que ele fez para mim aqui. Muita gente pergunta como é que foi essa montagem, né, esses detalhes. Então a gente está sempre tentando mostrar alguma coisa, como que o carro é desmontado, qual parte do carro é desmontado, e isso gera alguma dúvida, isso gera sempre perguntas para saber como que desmonta tal parte, como que monta tal parte. Sempre que tiver aqui no vídeo alguma coisa que vocês acham ou que queira fazer perguntas sobre isso, e a gente puder
ajudar e responder em relação a esses detalhes, a gente vai tentar ajudar, tentar falar alguma coisa que seja mais interessante que vocês precisam de fazer no carro de vocês. É lógico que pontualmente nós vamos fazer vídeos aqui sobre essas montagens específicas, né? A porta, vamos falar sobre essa montagem, como é que funciona aqui, essas canaletas, como é que funciona a montagem, a desmontagem da máquina do vidro. O farol já gerou algumas perguntas, como que eu fiz para colocar um farol maior. Já separei as fotos aqui para mostrar isso e a gente faz um vídeo mostrando mais de perto como que funcionou lá. Vou tentar mostrar isso funcionando na prática. Então tem alguns processos da montagem, tipo o isolamento do fundo, tipo essa montagem dessas portas, que a gente vai tentar trazer aqui vídeos específicos disso para poder deixar aqui no canal, até como consulta. A gente queria fazer essa coletânea aqui, nesse momento que a gente começou a montar em casa, porque agora para frente, no processo de montagem, estando com esse veículo em casa, a gente conseguiu ir trabalhando nele paulatinamente, digamos assim, e tendo uma constância de manutenção, de funcionamento do carro, para que a gente pudesse terminar essa montagem, que foi assim, bem demorado, foi bastante tempo de dedicação para conseguir terminar. Uma coisa que a gente vai fazer na sequência aqui, depois que chegou essa montagem em casa, o carro saiu outras vezes para ir passear, digamos assim, a gente teve que fazer toda a parte elétrica, né? O chicote estava totalmente desmontado, então a gente levou para poder fazer uma revisão de ponta a ponta no chicote antes de montar. Tem um pedaço que fica dentro do chassi, tem um pedaço que fica lá na frente, outro que fica lá atrás do carro. É um carro simples, não tem tanta coisa eletrônica, até pouco componente elétrico. A gente queria colocar outras coisas também, né? Fomos adicionando mais coisas na parte elétrica, mas nada demais. Então a gente vai mostrar também o que foi feito aí, esse trabalho que foi feito da parte elétrica, que isso gera até um receio de muitos proprietários aí, né, de fazer essa revisão, porque tem que instalar aí plug 12 volts, tem que instalar, quem a gente quer instalar som, quer instalar algum equipamento, né? Então a gente vai falar quais são os equipamentos que a gente instalou, o que a gente acha que precisa, né? E desde a parte de instalação, desde do computador ali da chave liga e desliga, a chave geral que a gente colocou, passando pelo limpador de para-brisa também, tem ali uma cremalheira, tem algumas coisas interessantes, o motor do ventilador do ar quente, a gente passou por isso. Então a parte elétrica também, a gente vai fazer um vídeo separado, um vídeo dedicado sobre isso, para tentar mostrar todos esses detalhes, ali a montagem do painel, o isolamento que a gente fez por trás do painel, algumas fotos em etapas disso, para que vocês possam ver aí também que isso não é um bicho de 7 cabeças nada, e o que a gente pretende assim é incentivar mesmo o proprietário a conhecer mais o seu carro, principalmente que é para quem vai viajar e quem vai depender desse carro para ir em segurança e voltar em segurança, onde fica a caixa de fusível, quais vocês têm que ter de reserva, o que vai ali, são coisas simples, coisas básicas, que é importante que vocês conheçam, e a gente procura sempre incentivar a conhecer, para ter mais segurança e mais confiança, e caso aconteça algum tipo de problema, né, você possa rapidamente resolver ali, sem ficar na mão, tá bom? Valeu, gente, um abraço para vocês, até mais. Vamos chegar mais perto lá.